O programa Jesus, Fonte de Vida. A paz do Senhor, irmãos, estamos de volta, começando mais um programa Jesus, Fonte de Vida. E nesta tarde estamos já aqui no centro de Carpina, preparando já um programa com muito carinho para todos vocês. E lembrando que toda a nossa vida ela é pautada em muitas coisas, mas principalmente conhecimento e escolhas. E como hoje o programa vai ser sobre o Enem, então nós vamos ter um convidado especial. Você não perca, começa agora seu programa Jesus Fonte de Vida. Vamos ao nosso primeiro clipe. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te montar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Glória a Deus, aleluia. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você glória a Jesus, um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor
está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, voltamos depois desse lindo clipe musical. Agora vamos conversar neste momento com nosso irmão professor Diácono José Oliveira. Ele que tem já uma trajetória sobre a área do ensino secular. Paz do Senhor, Diácono José Oliveira, é um prazer estar aqui recebendo o Senhor no programa Jesus Fonte de Vida, e começamos nessa tarde a falar um pouquinho sobre área secular e ensino. Paz do Senhor. Pai do Senhor, Prefeito Márcio, eu que sou grato a Deus por estar aqui, pelo seu convite, pelo esse programa que tem trazido conhecimento às pessoas, né? Tanto cristão como não cristão, a respeito dessas áreas de conhecimento. Muito bem. Como começou o seu interesse por estudar? No caso, o senhor fez que cursos primeiro, para que a gente possa começar nessa tarde? Presbítero Márcio, a minha trajetória com relação ao ensino, a aprendizagem, começou muito cedo, pois desde pequeno eu sempre me espelhei nos meus professores, nos bons professores, que sempre trouxeram conhecimento à minha pessoa, né? E eu enxerguei neles um bom exemplo e quis assim segui-lo. Desde pequeno eu sempre me juntava com meus primos, meus irmãos, e fazia sala e começava a ensinar a eles desde pequeno. E depois fui crescendo ao passar do tempo e fui buscando mais conhecimento da área, procurando saber como é que eu poderia me tornar um professor, principalmente em matemática, que me identifiquei muito com os números. Agora, Quem está nos assistindo agora pode dizer assim, por que matemática, já que é uma das áreas mais temidas, principalmente pelos jovens que estão se preparando para o Enem? Matemática, eu digo por experiência própria, porque eu tinha uma grande dificuldade logo no começo da minha trajetória escolar, mas aprendi com uma professora, o nome dela Maria de Fátima, que me instruiu muito bem em relação às 4 operações. A matemática tem dificuldade, presbítero Márcio, as pessoas que geralmente não têm uma base sólida nas 4 operações. A partir do momento que o aluno ele é bem alicerçado nas 4 operações, ele vai se sobressair muito bem, porque a base é necessária para que a criança, o jovem, o adolescente e até o adulto, ele prossiga principalmente na área de cálculo. Entendi. Agora, por exemplo, hoje não tem mais não, mas de primeiro se preparava muito pela tabuada, por outras técnicas. Por exemplo, as mães e os pais que estão nos assistindo agora, como é que pode se preparar o filho para ter um bom trabalho, principalmente em matemática? Presbítero Márcio, veja só, como o senhor mesmo disse, né, antigamente se trabalhava muito a matemática com tabuada, que hoje já não é mais comum. Hoje a psicologia, né, ela trata a criança com ensino-aprendizagem de uma forma diferenciada, onde começa a explorar essa mesma criança a partir da sua terna infância com a noção de quantidade. E a partir dali a criança vai criando essa noção matemática, vai trabalhando com jogos matemáticos, com várias coisas que nós temos na área de matemática que pode trazer a essa criança, esse adolescente, esse jovem, o conhecimento matemático sem precisar estar trabalhando aquilo que antigamente se trabalhava, os professores antigamente da terna idade trabalhavam, que era a tabuada em si seca. E agora a matemática ela trata dos números de uma forma onde possa trazer a esse mesmo aluno a importância desse número na sua vida. Entendi. E agora, depois que se desenvolveu, o senhor teve um primeiro ensino médio, fundamental,
Muito bom, mas nesse período, quando é que a matemática começou realmente ao senhor deixar de ter dificuldade para agora passar a ter uma facilidade maior na área de matemática? Como nós sabemos, toda criança, a partir do momento que ela lidar com o número, que ainda para ela é uma coisa muito abstrata, não é uma coisa muito concreta para ela, ela sente essa dificuldade. Mas a partir do momento que ela vai sendo trabalhada pouco a pouco pelo professor, ela vai tirando essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade, por exemplo, no meu primário, né? Mas depois que saí do primário, eu comecei a ver que os números tinham um sentido na vida dos seres humanos, principalmente no nosso dia a dia, porque a gente não enxerga a matemática quando estamos na escola fora do livro. Mas a partir do momento que as faculdades trouxeram uma nova política, né, de ensino-aprendizagem, aprendemos que a matemática ela não só está no livro, ela está no cotidiano de nós, de cada um de nós, todos os dias. Isso seja na hora que estamos fazendo a comida, na hora que estamos nos orientando através do relógio, através vamos passear de um carro, precisamos calcular a distância, o tempo necessário, entre outras coisas que podemos ver. Então, a partir desse período, eu comecei a enxergar dessa forma. E quando eu comecei a enxergar dessa forma, eu vim superando essas dificuldades na área de matemática. Muito bem, você está assistindo o programa Jesus Fonte de Vida, esse trabalho muito importante, e eu quero já dizer para você, se inscreve lá e compartilha para seus amigos no canal Jesus Fonte de Vida Oficial, e ali você vai ter informações, tudo o que acontece no programa. Não se esqueça, vá e compartilhe e também dê aquele sinal de joinha para nos ajudar. Vamos continuar nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre como foi a sua faculdade, a sua formação pós-ensino médio. Na área de matemática, teve dificuldades? Para que tem muitas pessoas que dizem, eu nunca vou fazer matemática porque eu tenho dificuldades. Então, para aquelas pessoas que gostam de números, mas têm dificuldades, como foi seu período de faculdade para finalizar a área de matemática? Período de máximo, minha faculdade, quando eu comecei a fazer matemática, eu pensava que matemática, o curso de matemática era exclusivamente apenas cálculo. E quando eu cheguei lá, tive uma grande surpresa. Logo no primeiro período, eu vi filosofia, sociologia, entre outras disciplinas de humanas, a qual nos daria condições de sermos professores em sala de aula e analisarmos os alunos, não só em termos da própria disciplina matemática, mas em todos os sentidos, no desenvolvimento humano. E me deparei com essa situação e me choquei. E fiz a pergunta até ao professor na época, eu disse assim, eu estou aprendendo isso para quê? A minha ideia, a minha cabeça tinha que só era apenas cálculo. Mas depois ele disse, calma que você vai chegar lá. E quando foi a partir do terceiro período, eu pude perceber que matemática veio pura, né? No curso, e a gente teve algumas dificuldades, porque seria uma coisa nova, por exemplo, que a gente não vê hoje, no momento atual, derivada, limite, integral. Isso tudo a gente encontrou no ensino superior. São coisas muito mais elevadas e que vai nos ajudar a aprimorar no conhecimento e nas tarefas do dia a dia em relação à matemática. Muito bem. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a trajetória do nosso diácono José Oliveira, ele que é professor de matemática. E ele estava me falando aqui nos bastidores que o Enem tem um início. Eu queria que ele explicasse o que seria o Enem e quando ele começou. Irmão Márcio, o Enem começou em 1998, que foi, a priori, um exame para avaliar a qualidade de ensino em todo o Brasil, né, no nosso país, e servia para isso. E é o Exame Nacional do Ensino Médio, onde o governo, né, federal, querendo saber a qualidade de ensino em toda a esfera federal e estadual, eles proporam esse exame, que no exato momento, como eu disse, era somente para avaliar a qualidade de ensino do nosso país. Mas depois, em 2004, ele passou a ser a porta para a entrada nas universidades federais, através do SISU. E também veio o ProUni, veio o FIES,
que hoje utilizam ele como meio de entrada para as universidades, tanto pública como particulares. Muito bem, então você já tem uma noção aí do Enem, de como começou, como tudo veio, e a gente vai dar uma pausazinha nesse belo cenário. Gidel pode mostrar aí para os telespectadores ali, olha, aquela bela imagem aqui, essas ali o posto onde mostra a temperatura. Hoje está desligado, mas geralmente mostra ali a temperatura na Mauricéia, também mostrando essa linda paisagem. E com essa linda paisagem a gente vai ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Meus irmãos, voltamos aqui hoje do seu programa Jesus, Fonte de Vida, com o diácono José Oliveira, e hoje estamos já nesse momento que está sendo gravado, é a primeira prova do Enem, e na próxima semana teremos mais uma prova envolvendo agora exatas, principalmente a área de matemática. Irmão José, a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre a formação do ensino fundamental. Qual o impacto vai trazer se a pessoa não teve uma boa formação no ensino fundamental para encarar o Enem e posteriormente uma faculdade? Márcio, a gente nota, né, eu como educador, eu noto e recebo alunos a partir do ensino médio, que eles vêm do Fundamental 1 e Fundamental 2, e a gente percebe que vários alunos não têm essa base. E por não ter essa base, a gente tem que fazer uma revisão de conteúdo, nós temos que fazer projetos que possam superar essas dificuldades desses alunos. A gente percebe que esses alunos muitas vezes vêm dos ensinos da base, né, do Fundamental 1, Fundamental 2, sem conhecer o essencial para a matemática. A gente sabe que as políticas hoje estão um pouco que falidas, posso dizer assim. E há uma necessidade que as escolas, o governo estadual, o governo federal, implante projetos que venham tirar essas dificuldades desses alunos a partir da base. Por exemplo, eu defendo uma política que, lá na base, né, a partir da criança que está recebendo dos seus primórdios, tem um professor de matemática e um professor de língua portuguesa da área que seja realmente específico, porque a gente percebe que nas escolas particulares esses professores são muito encontrados, mas nas escolas públicas usa-se, não desmerecendo o pedagogo tem a sua importância, mas muitas vezes a pessoa lá no ensino Fundamental 1 é uma pessoa que está arcando com diversas disciplinas e muitas vezes ele é apenas formado em uma só área. Então há uma necessidade que português e matemática comece lá da base para que esse aluno venha sem as dificuldades que hoje existem na realidade da nossa educação brasileira. Por exemplo, se pegar um professor, digamos que a escola, desde o primário até o ensino final, o segundo grau, antigo segundo grau, vem um professor de matemática, as dificuldades seriam minimizadas? Eu acredito que sim, pelo seguinte fato, porque o professor de matemática, quando ele entra na universidade, ele está se especializando naquela área. Ele é específico para aquela área. Então, se aquele professor ele vem acompanhando aquela criança em suas fases de criança, de adolescente, né, de jovens e até na fase adulta, isso não quer dizer que ele seja o mesmo professor, mas que seja um professor específico daquela área, né? E não uma pessoa que vai arcar com diversas disciplinas. Como sabemos que existe um professor no ensino Fundamental 1 que está arcando com diversas disciplinas e isso é trabalhoso. Para mim, por exemplo, que trabalho na área somente específica de matemática, já é trabalhoso. Imagine uma pessoa só tendo que dar português, geografia, história, ciência e, além disso, matemática. Então, é uma mistura, é uma salada. E se tivesse, pelo menos, esses dois profissionais específicos da área ali na base, eu acredito que a educação brasileira seria muito diferente. Agora, irmão José, até que ponto hoje, depois que ele sai do ensino fundamental e vai para o Enem, por exemplo, ele sem o cursinho e ele com o cursinho, qual seria a diferença? Porque muita gente diz, olha, tem que fazer o cursinho para passar. Até que ponto isso é mito, é realidade? Veja só, em relação ao cursinho, o cursinho ajuda muito. Eu ensinei cursinho em Recife, quando eu estava em Recife, já participei também de cursinho e o cursinho ajuda muito aquele aluno que já tem terminado o ensino médio, por exemplo, e que agora quer abraçar o Enem para entrar numa universidade. Mas tem muitos pais hoje em dia que estão aderindo, né, ao cursinho, até mesmo quando o aluno está no ensino médio. E isso tem trazido para muitos alunos uma sobrecarga. Recomenda-se o cursinho para uma pessoa que não está mais no ensino médio e que agora quer rever os conteúdos, né? Recomenda-se.
Mas se um aluno, ele, por exemplo, ele já tem a base sólida, ele já vem trazendo isso, a sua bagagem, né, até o ensino médio, com certeza, mesmo que ele não faça um cursinho, mas ele tendo a base que ele teve lá de baixo até o ensino médio, com certeza ele tem a mesma capacidade de fazer, ou até mais, eu posso dizer assim, porque ele já vem da base trazendo todo o conhecimento necessário para fazer uma prova do Enem. Muito bem. A gente vai agora a um clipe e daqui a pouco a gente volta. Senhor, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, segundo o irmão Márcio, pelo convite, e assim como nos é autorizado, vamos louvar o Senhor. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar. Bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta. Você viu esse lindo clipe e agora vamos conversar com o nosso irmão José Oliveira, diácono da igreja e professor de matemática. Estamos falando hoje no cursinho, aliás, no Enem, que vai ser feito próxima semana agora, próximo domingo. E para falar disso, vamos continuar. A gente paramos sobre a preparação, o cursinho,
E agora a gente vai conversar um pouco sobre preparação. Como a pessoa que vai estar começando para a área de exatas, como é que ele vai... porque tem muita gente que tem muita dificuldade. Por exemplo, existem vários assuntos, existem várias situações, mas assim, começar pelo fácil, pelo difícil, pelo médio, qual a orientação que poderia ser dada aos alunos que fazem, até porque esse programa ele vai ficar para o Enem, mas ele vai ficar para posteriores, para quem está começando a estudar para o Enem. Qual a dica que o senhor dá? Vítor Márcio, eu sempre digo aos meus alunos que estudar é uma dificuldade da maioria dos brasileiros. Mas há uma necessidade de estudar porque a gente, para ter futuro, a gente temos que contar com conhecimento. E o conhecimento é que nos leva a viver momentos brilhantes. E matemática não é diferente, né? Apesar da repúdia, muitas vezes a indignação do aluno com a disciplina, não é nem com o professor, mas ele traz isso muitas vezes para a sala de aula e reflete. Mas o que eu digo sempre ao meu aluno é começar pelo mais fácil para chegar aos assuntos mais difíceis. E sempre na escala, né? Porque tem alunos que quer começar no meio, outro quer começar lá do final, e a gente sempre diz que deve começar do início. Por mais que o aluno ainda tenha esse conhecimento, já saiba alguma coisa, mas é necessário que ele aprofunde o conhecimento para chegar àquilo que se quer. E existem assuntos que são cobrados no Enem, porque não é tudo de matemática que é cobrado no Enem. E a gente tem que ser um pouco específico para que o aluno não se canse ou não coloque tanta coisa na cabeça e venha criar situações psicológicas, problemas psicológicos ou outras situações que venham acarretar e dificultar ele na hora da prova. Muito bem. E nessa questão, muitas vezes, na matemática, pode ser feito com mais exato, em alguns momentos decorar, ou a pessoa tem que entender os assuntos ou tentar interpretar para depois desenvolver? Veja, decorar é o que muitos alunos fazem, né? O correto mesmo é a gente aprender, porque quando se aprende é muito difícil se esquecer, né? Então, existem algumas músicas, por exemplo, na matemática, que se usa para eles decorarem, por exemplo, algumas fórmulas, né? Como a fórmula do seno, cosseno, tangente, né? Que é a música que eles chamam de Natan Se Cantar Bem, mas eles cantam. Existem outras músicas que tratam de determinados assuntos, mas o correto mesmo é que o aluno saiba de onde está partindo tal fórmula, tal conhecimento, porquê daquilo, para que eles possam, por exemplo, olhar a prova de matemática sem maior dificuldade. Então, quando ele para perguntar e para pesquisar, se o aluno ele fosse mais pesquisador, talvez ele tivesse menos dificuldades para o assunto. Muito bem. Por que existe tanta dificuldade? Por exemplo, um grupo de 50 pessoas, geralmente 35% aprendem com mais facilidade, outros não conseguem. É uma questão de concentração, é uma questão... o que poderíamos trabalhar sobre essa perspectiva? Nessa perspectiva do ensino-aprendizagem, a educação ela já vislumbra isso, né? Porque a gente não pode dizer que todos os alunos têm o mesmo cognitivo, né? Por quê? Porque existem alunos com certas dificuldades que são visíveis ou não são invisíveis. E isso só um especialista, por exemplo, tem aluno que tem TDAH, tem alunos que têm outros problemas que o professor também tem que ter esse olhar diferenciado. Existem pessoas com síndrome de Down, existem pessoas com outras dificuldades físicas que limitam esse aluno ou essa aluna e que tem que ser respeitado. O que a gente percebe é que muitas vezes, quando se faz um exame como esse, isso não é respeitado por algumas entidades educacionais, porque eu não posso, por exemplo, fazer a mesma prova
de atenção, né? Que a gente pode dizer, tem TDAH, e esperar dele uma coisa maior do que a de uma pessoa dita normal. Muito bem. Agora, nesse gancho, a gente vai aproveitar. Por exemplo, tem pessoas que são ótimas assim, para estudar português, para estudar história, mas quando chega na matemática, na química, na física, eles não conseguem, por mais que se concentrem. Já tem algum estudo, já tem alguma ideia por que isso acontece? Há uma diversidade de situações, né? A questão, isso muitas vezes pode partir do aluno ou pode partir da dificuldade que já tem nele e que, como eu disse ao senhor anteriormente, só um especialista que pode identificar e dar esse laudo a respeito desse aluno. Mas o professor, né, como facilitador do conhecimento, ele procura agir nessa esfera, trazendo ao aluno um conhecimento, nem que seja o básico, para que ele possa se superar. Mas nós sabemos que os alunos eles não são iguais quando se trata de conhecimento, e que nem todos eles, mesmo tendo 50 alunos ali dentro de uma sala de aula, onde está sendo dado o mesmo conteúdo, da mesma forma ao aluno, eles poderão chegar ao mesmo nível de conhecimento. É necessário que se espere, é necessário que se avalie, e se avalie de forma humana, de forma que possa enxergar as dificuldades que também esse aluno traz sobre si. Muito bem, olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar ao assunto, porque no próximo bloco a gente vai falar agora sobre os assuntos que deixam os adolescentes e os jovens já sem dormir, pensando como é que vai ser, e é muito difícil. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
programa Jesus, Fonte de Vida. Estamos de volta e agora a gente vai falar um pouquinho sobre, nesse Enem, o que a gente pode esperar dos assuntos de matemática, principalmente. Veja, Pedro Márcio, todo ano é recorrente alguns assuntos, né? É raro o Enem, eu tenho visto as edições passadas, analisado fase a fase, e a gente nota que alguns assuntos esses são primordiais na banca que faz, né, seleciona as questões, busca do aluno esse conhecimento para ver aonde é que ele está, que nível ele está de conhecimento. E a gente percebe que um dos assuntos que tem mais caído recorrente é a equação do primeiro e segundo grau, né, funções do primeiro e segundo grau, onde eles falam, né, vão explorar esse conhecimento que é muito importante, principalmente na área de logística, na área de empresas de grande porte que usam esse conhecimento para a produção de material, alguma coisa assim. E nós notamos também, temos porcentagem, regra de 3, a gente percebe que eles têm explorado muito geometria plana e buscado diversos outros conhecimentos que são necessários, são base e que o aluno aprende na escola, né, através do professor. Embora a gente saiba que poucas pessoas gostam de explorar geometria, né, seja plana ou seja espacial, mas é sempre explorado no Enem esse conteúdo. Muito bem. E, no caso, estamos falando agora para quem está na reta final do Enem, o que a gente pode dar de recomendações? Por exemplo, agora, estuda mais, faz mais exercícios, se envolve mais, dá uma parada. Qual a dica que o senhor deixa para eles, principalmente nesse momento de muita pressão? Veja só, muitas pessoas procuram dizer ao aluno, estude o quanto você pode estudar. Eu sempre digo que se você equilibrar a sua vida em todos os sentidos, você pode chegar aos seus objetivos. Não é dizer ao aluno que estude muito ou estude pouco que vai fazer com que ele tenha o diferencial. Eu sempre digo que nós temos 365 dias no ano. E é uma necessidade que esse aluno, quando vai, por exemplo, ele já está pensando em fazer um Enem ou fazer um concurso público, é necessário que ele faça um programa a ponto que esse programa possa lhe dar o conhecimento necessário para fazer essa prova, seja do Enem, seja de um concurso público, e que ele mesmo possa fazer de acordo com a sua possibilidade. Porque tem pessoas, por exemplo, que estão durante o dia estudando na escola e quando chegam em casa, aí vão comer, tomar banho, fazer o que é necessário, o básico, para depois voltar a estudar. E isso muitas vezes tem causado situações em determinados alunos, deixado eles apreensivos. E o meu conselho é, nesse final de reta, é que ele descanse, porque ele já teve de lá de janeiro até agora para se programar, fazer a sua programação correta, para que pudesse ter esse espaço, pelo menos para descansar um pouco a mente. Não adianta, né? O que a gente recomenda é que se faça uma revisão no conteúdo que ele mais tem dificuldade. Muito bem. A gente vai dar uma paradinha e vamos a um clipe, daqui a pouquinho a gente volta. Quem falou seu nome para mim? Que você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam
mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Amém. Bem, estamos aqui na fase final aqui do Enem e com o diácono José Oliveira, professor de matemática. Agora a gente está falando sobre a prova. Serão quantas questões na prova aproximadamente sobre matemática? São 45 questões de matemática, né? Fora essas 45, existe as outras 45, que é de ciência da natureza. Eles terão basicamente aí 90 no primeiro dia e 90 no segundo dia. No primeiro dia, 90 com mais uma redação, né? E no segundo dia são 90 questões, totalizando 180 questões o Enem tem, mais uma redação. No caso, as de matemática, qual é o peso da matemática? Isso vai variar de acordo com o curso que a pessoa ela requer, está procurando, né? Por exemplo, matemática e redação tem um peso maior quando é o curso, a pessoa escolhe lá pela universidade através do SISU, aí elas têm pesos diferenciados. As universidades é que dão esse peso de acordo com o requerente do curso que deseja. Por exemplo, quem quer na área de exata, geralmente vai fazer engenharia ou outro curso, né, que envolva exata, então vai ter um maior peso para ele nesse sentido. Já em relação a quem vai fazer a área de humanas, vai pesar mais uma redação, tem um peso maior. Cheguei no Enem, peguei minha prova, começo a olhar aqueles sinaizinhos lá, aquelas equações. O senhor fazendo a prova, qual era a primeira coisa que o senhor faria? A primeira coisa que eu sempre indico, né, e falo aos meus alunos, é que os mesmos comecem lendo o comando da questão, porque, como o senhor sabe, e tantos outros, que os textos que vêm na prova do Enem são grandes, são textos enormes, as questões são contextualizadas, e muitas vezes o aluno, por não ter muito a prática da leitura, né, no dia a dia, e aqueles textos muitas vezes são cansativos, e o aluno tem que perseverar em relação a isso, né? Ler e persistir em ler. Mas é necessário que leia primeiramente o comando e depois faça a leitura do texto, porque a partir que ele sabe do que se está pedindo na questão, ele pode, a partir de uma simples leitura, encontrar ali muitas vezes a resposta dentro do texto. No caso, ele tem que ter tranquilidade e paciência para se concentrar e ver a resposta. Às vezes até pode ter até a resposta no próprio enunciado. Sim,
É isso mesmo, Pedro Márcio. É necessário que ele tenha essa máxima concentração e que ele use o tempo a seu favor, analisando questão por questão, né, sempre procurando. Eu sempre digo aos meus alunos, procure analisar a prova como um todo. Se você vai ver uma questão de matemática que para você agora não surgiu na mente, né, a resolução dela, o conhecimento não veio naquele exato momento, passe para outra, não fique batendo somente naquela questão. No Enem temos questões fáceis, questões difíceis e questões médias que o aluno tem capacidade de fazer, né? Então, ali é um momento de maior concentração que o aluno tem que ter, é quando ele for fazer essa leitura. E sempre lembrando que existe um comando que está sendo pedido e esse comando é que ele tem que partir dele para o texto. Muito bem. Diácono José, estamos chegando já ao final aqui desse trabalho. Nós estamos aqui direto do centro de Carpina, essa cidade linda. Vocês podem ver que a gente está fazendo várias tomadas na praça. E agora chegamos àquele momento das últimas dicas que o senhor pode dar para a prova que se aproxima. A minha dica para o aluno que vai fazer a prova de matemática próximo domingo é que ele procure se ater aos assuntos que ele ainda tem alguma dificuldade, né? E que ele reforce esses assuntos. Aqueles assuntos que ele já consegue fazer sem maior dificuldade, ele deixa um pouquinho no canto, né? E parte para aqueles assuntos que ele tem maior dificuldade. Agora, no dia, né? No sábado, do sábado para o domingo, procure descansar, né? Procure orar a Deus, porque, Pedro Márcio, temos que entregar tudo na mão de Deus, né? Porque dependemos dele. Todo o conhecimento provém de Deus. Então, é orar, pedir a Deus, descansar e dormir com tranquilidade e sabendo que a gente fez a nossa parte e que Deus vai fazer a gente lembrar aquilo que a gente estudou. É isso que a Bíblia diz. Então não é somente depender das minhas próprias forças, do meu próprio conhecimento, mas sempre pedir a Deus para ir na minha frente e me lembrar daquilo que eu aprendi juntamente com o meu professor em sala de aula, ou em cursinho, ou em algum lugar, muitas vezes na internet, vendo vídeo, que Deus abra minha mente, abra a mente dele na hora da prova. Muito bem. Diácono José Oliveira, foi muito bom ter a sua participação nessa tarde. A gente, não só quem está assistindo aprendeu, mas a gente, Egidel, a gente aprendemos bastante. E agora a gente lhe deixa para as considerações finais. Citadores. Pedro Márcio, eu quero desde já agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade, ao Senhor, por esse programa rico em conhecimento, né, levando conhecimento aos nossos cidadãos carpinenses. Quero também agradecer ao nosso pastor Simas Dias, a sua pessoa, presbítero também da igreja, com esse trabalho belíssimo, a Gidel aí que está gravando aí conosco. Que Deus abençoe a todos. Quero também desejar a todos os alunos ali do Joaquim Olavo, onde eu sou professor de matemática, os alunos do terceiro ano. Esse ano eles não são meus alunos, são alunos da professora Natália. Quero mandar um abraço aí à professora Natália, que esse ano lutou, né, juntamente com eles para levá-los ao Enem e todas as outras escolas aqui de Carpina. Que os carpinenses tenham sucesso. Todos os irmãos que estão nos ouvindo através dessa programação, seja abençoado nesse dia. Muito bem, agradecemos a participação do nosso irmão Diácono José e tenham todos um bom Enem. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Em tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza solta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui, só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar. Vocês estão acompanhando os bastidores aqui do Congresso e esse é o grupo de louvor. E veja como está lindo com o nosso irmão Francisco aí, trabalhando com o pessoal. E agora a gente vamos conversar um pouquinho com o nosso irmão Francisco. Vem aqui, Francisco, para a gente conversar rapidinho, porque hoje é os preparativos finais, porque de sexta a 8 já é a abertura do Congresso. Pai do Senhor Francisco, como é estar em mais um Congresso preparando o grupo de louvor? Amém, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma bênção, né? Como foi ano passado, e eu sei que esse ano Deus vai fazer presente novamente no Congresso de Jorge. Esse período agora, Francisco, de um congresso para outro, o que diferencia? Eu acho que o espiritual, né? A maturidade também dos jovens. Acho que cada ano que passa, Deus vai assim abençoando a vida deles, e eles vão amadurecendo no espiritual. A gente vê que está perfeito. Falta muita coisa ainda para terminar o preparo ou já está tudo basicamente preparado aí para o Congresso? Está 80%. Falta um pouquinho. Olha, conhecendo Francisco, esses 80% é para chegar à perfeição, viu? Então, Francisco, o que podemos esperar desse congresso agora? Eu creio que esse congresso vai ser uma bênção. Eu creio que vai ter salvação de alma, vai ter renovo, vai ter... Enfim, eu estou orando para que o Senhor possa fazer o melhor nesse congresso, que muitas vidas possam voltar para Ele. Muito bem, então ouvimos aqui, irmão Francisco. Daqui a pouco a gente volta com mais programa. Vamos ver um clipe musical. Pai do Senhor, meus irmãos, venho aqui primeiramente agradecer a oportunidade para louvar o hino, mas também deixo para a meditação de toda a igreja Isaías 53. Amém? Aleluia. Deixou esplendor de sua glória, saber no destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não vão mais
isso não for amor, o céu não é tudo perde o valor se isso não for amor. Meus irmãos, estamos aqui de volta. Você viu aquele lindo clipe musical e agora estamos com a equipe que vai compor o grupo de louvor aqui do Congresso. Olha aí, ó, só gente bonita aí, olha. A paz do Senhor a todos. Amém. Então, vamos ouvir um pouquinho do grupo de louvor do Congresso? Isso é só uma prévia do que vai ter no Congresso. Nós já estamos nessa preparação e aguarde, olha, monta a tua caravana e vem para o Congresso aqui de Carpina. Vai ser uma bênção. Então, vamos cantar mais um pouquinho e com esse a gente, enquanto eles cantam, você vai acompanhar um pouquinho e daí a gente vai para o nosso comercial. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, irmãos, estamos aqui na Matriz, terminou o ensaio do Congresso Jovem aqui e estamos com duas congressistas, a irmã Micaela, que é a vice-secretária ali de Jaqueira, e a irmã Daiane, que é componente ali da Igreja Nova Descoberta. Pai do Senhor, irmã Micaela, o que falar sobre a expectativa para o Congresso de Jovens? Amém, presbítero. A expectativa para esse congresso está muito grande, porque nós queremos que teremos batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, então está muito grande para esse congresso. E a irmã Daiane, Paz do Senhor, como é que está a sua expectativa para o congresso? Paz do Senhor, presbítero, realmente a nossa expectativa, não só a minha, como a de todos, está muito grande, que Deus venha salvar, batizar, renovar, fazer grandes coisas naqueles 3 grandes dias, e nós cremos que a glória do Senhor vai ser manifestada de uma maneira que vai impactar essa geração. Os ensaios já é uma prévia do congresso? Sim, muito forte, porque já sentimos a presença de Deus no ambiente. Olha, aqueles que ainda não estão participando, faz o convite. Eu quero convidar todos vocês a participar desse congresso, porque vai ser um renovo espiritual totalmente diferente do que já aconteceu em Carpina. Então eu te convido a participar, porque eu creio que se você não participar desta vez, você vai se arrepender, porque vai ser muito forte. Olha, e a irmã Micaela, ela canta, então, aliás, as duas cantam, mas a irmã Daiane vai deixar só um pequeno corinho, rapidinho. Pode ser qualquer hino do congresso aí pra gente. Filho, volta, a mesa preparada está para quando você voltar. Filho, volta. Meus irmãos, estamos com o irmão Alexandre Júnior, vice-secretário das campanhas e também um dos que vai preparar a mídia. Pai do Senhor, irmão Alexandre Júnior, como está a preparação desse congresso e também da mídia do congresso? Amém, presbítero. Está sendo uma bênção, né? A gente está aí contando os dias para o próximo congresso, estamos nos preparativos, tanto na parte dos ensaios, né? Os jovens estão ensaiando aqui no Templo Matriz, quanto na parte da mídia. Hoje encerramos a gravação da chamada oficial e vamos divulgar a chamada oficial essa semana. E no próximo sábado estaremos gravando o programa Jovem, uma gravação no estúdio especial, ar livre, então vocês não podem perder. Mas a divulgação massiva, né, estaremos divulgando essa semana com a chamada oficial e também com alguns outros vídeos para que os irmãos compartilhem, os jovens compartilhem e venham para o congresso. No caso, os dias do congresso? 17, 18 e 19 de novembro, às 18h30, no Parque de Eventos de Carpina. Aproximadamente quantos inscritos? Aproximadamente pouco mais de 600 inscritos já nesse congresso, mas ainda alguns jovens estão entrando ainda no coral. Mas a expectativa é que a gente chegue aí a 700 jovens no grande coral. Então faz o convite aí para quem ainda não se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de você participar deste congresso, uma edição muito especial. Queremos convidar você para no próximo domingo estar aqui no Templo Matriz para mais um ensaio do 17º Congresso de Jovens. Deus tem uma palavra para você e tenho certeza que Deus vai trabalhar na vida de cada jovem que participar dessa edição. Paz do Senhor, até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos que acompanham o programa. Meus irmãos, estamos aqui com a irmã Luana. Ela que é dirigente aqui da campanha da Matriz e também maestrina do Grande Coral de Jovens. Participa a irmã Luana, corrida, festa e ao mesmo tempo ensaio para o congresso. O que dizer das duas coisas? A paz do Senhor, meus irmãos. Correria boa, porque Deus trabalha, a gente vai vendo o que vai se formando, né? Para o último ensaio, para chegar naquele dia, tudo está perfeito, bonito. Então, assim, a gente faz com amor, faz para o Senhor. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Cansa um pouquinho, mas a gente fica feliz. E a festa, como é que está da campanha? A festa está uma bênção. Jesus tem operado, bradado. Hoje é o último dia, creio que vai ser glorioso. Muito bem, então, para todos que estão aí nos assistindo, eu queria deixar uma Luana com um trechinho de um hino aí do Grande Coral, para a gente fechar essa entrevista com chave de ouro. Um trechinho do Grande. Eu quero voltar,
ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Maluana, até o Congresso, se Deus permitir. Até o Congresso, em nome de Jesus, vem todo mundo para cá. Muito bem, ouvimos a irmã Luana, voltamos aos estúdios. Estamos aqui com a nossa irmã Everlaine. Pai do Senhor, irmã Everlaine, o que falar desse congresso que está se avizinhando? A paz do Senhor, presbítero, a paz do Senhor, irmãos. Estamos muito felizes pela realização do 17º Congresso de Jovens aqui em Carpina. Estamos na expectativa e eu creio que será dias de bênção. Estamos ansiosos nos preparativos e está ficando tudo lindo para a honra e glória de Jesus. Muito bem. E agora está já perto de finalizar a parte de ensaios. O que esperar desse congresso agora? Isso mesmo, de sexta a 8 já será a abertura do nosso congresso. Estamos aqui no penúltimo ensaio e está ficando lindo. Os hinos estão muito lindos, a gente sente a presença de Jesus nos ensaios e eu creio que durante aqueles 3 dias não será diferente. Muito bem, então agora eu vou deixar a irmã Everlaine para dar a palavra a todos os jovens que estão nos assistindo e a gente encerra o nosso programa contigo hoje. Amém. Pai do Senhor, jovens, quero dizer a você que está participando desse congresso, que continue orando, jejuando, porque eu tenho certeza que será 3 dias de bênçãos para as nossas vidas. E você que não está participando, talvez você que já esteve participando, mas que hoje se encontra distante do caminho do Senhor, nós queremos te convidar para estar presente nesse congresso. Jovens, o Pai te espera de volta. Vem participar conosco. Muito bem, agradecemos a participação, Pai do Senhor, Everlaine. Amém, Deus abençoe. Muito bem, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, e você que não é evangélico, venha. Como diz aqui esse tema, Jesus te escolheu e você venha para a casa do Pai. Então, não perca o próximo programa. Jesus que abençoe a vocês. A paz do Senhor. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.